Estamos de volta com o nosso curso de gestão do tempo, agora na nossa videoaula de número 5. E a gente vai agora finalmente falar sobre a parte de administração pessoal e vamos começar a falar também da metodologia que embasa esse curso, ou a metodologia central, já que outras metodologias também acompanharam a construção desse curso. A gente vai falar da Tríade do Tempo, do Christian Barbosa, é um autor brasileiro que tem um livro com o mesmo título, mas antes da gente entrar na metodologia em si, vamos fazer uma breve retrospectiva para entender até como o autor e as gerações da administração da gestão do tempo chegou à construção dessa metodologia. É claro que ele não inventou tudo do nada, do zero, ele se inspirou em algumas coisas, ou em muitas coisas que já vinham sendo construídas ao longo do tempo, só que ele aperfeiçoou algumas, simplificou outras, e nós entendemos que essa metodologia da Tríade do Tempo é uma das mais simples e completas para a gente começar a aplicar e ter resultados aqui no nosso dia a dia e na nossa vida pessoal, tá bom? Então, vamos lá. Basicamente, para as metodologias em geral, existiam apenas dois tipos de tarefas. O que são tarefas? São atividades que você tem que fazer, são compromissos, são coisas que você tem que fazer ao longo do seu dia. Eu acho que o conceito de tarefa está bem claro já pra gente, até intuitivamente, não tem mistério, tá bom? Existem dois tipos, basicamente. As importantes, as tarefas que são importantes, que realmente entregam algum tipo de valor, que são significativas pra gente, tá? E do outro lado, existem tarefas urgentes, aquelas coisas que você faz na emergência, explodiu, tá na sua mão, apareceu de última hora, aquele processo que aparece de última hora, sabe? 6h50, 6h45, seu expediente acabando, chega lá seu chefe, chega uma ligação, chega alguma demanda extremamente urgente. As importantes, você até sabe quais são, que é aquela consulta que você tem que fazer com o seu cardiologista, que é o exercício físico, ou que são aqueles projetos que você sabe que você tem 2 meses para fazer, mas são super importantes para a sua unidade, mas você vai deixando ali, mas não perde a importância, é importante do mesmo jeito, tá? Então, basicamente, todas as teorias ou todas as metodologias, elas foram construídas a partir desses dois entendimentos de tipos ou classificação de tarefas. E uma coisa importante que você tem que entender é que as metodologias, elas sempre consideravam que apesar das tarefas importantes e urgentes terem suas próprias características, em alguns momentos elas podiam se intersectar, elas podiam se encontrar e compor um terceiro tipo de tarefa, por assim dizer. Eles não classificavam como um terceiro tipo, mas como um tipo em que as duas coisas aconteciam. Ela era importante e urgente. Ao mesmo tempo em que ela era super importante, ela é extremamente urgente, ela precisava ser feita de imediato, ok? E esse era basicamente o paradigma das metodologias. E aí, Eisenhower, depois de algum tempo, ele construiu essa matriz, que era a matriz de gestão do tempo, ou matriz de tarefas, tá bom? E ela veio construída a partir de outros autores, ela não veio do nada também. Mas Eisenhower foi talvez o grande nome por trás dessa matriz. Deixa eu explicar para você rapidamente o que é essa matriz, que é resultado justamente dessa intersecção aqui entre os dois tipos principais de tarefa, ok? Vamos lá. No eixo aqui, nesse eixo vertical, você tem o eixo da urgência, tá bom? Desde a baixa até a altíssima urgência, extremamente urgente, você tem que fazer assim, para ontem. E no eixo horizontal aqui nós temos o eixo da importância também de baixa a alta. E ele divide essa matriz em 4 quadrantes. O quadrante número 1 são aquelas tarefas que são extremamente urgentes e extremamente importantes. Por algum motivo, por alguma razão, uma tarefa que era muito importante se tornou urgente. E aí um exemplo que ele poderia dar, talvez, fosse você ter um infarto e você cuidar da sua saúde é muito importante, só que se tornou urgente a partir do momento que a doença chegou. São aquelas atividades que você tem que resolver. Você tinha que entregar um processo, já sabia há 3 meses, mas você esperou o prazo chegar e ela se tornou altamente urgente, mas continua sendo super importante. Essa era a avaliação que eles faziam, ok? Já no quadrante 2, você tem uma tarefa que é de baixíssima urgência, mas ela é extremamente importante, ela tem que ser feita, só que ela não tem um prazo, ou tem um prazo que está muito dilatado, você tem muito espaço para fazer, você ainda não foi cobrado ou cobrada, então ela fica nesse quadrante aqui, geralmente é o quadrante mais negligenciado de todos, até que eventualmente ele se torne extremamente urgente e a gente meta os pés pelas mãos para resolver. O quadrante 3
Ele é bem interessante porque são tarefas que não têm muita importância, mas que se tornam urgentes. E aí, nesse caso, eu gosto de dizer que são aquelas tarefas que pessoas trazem das agendas delas, da desorganização delas, para a sua. É tipo quando você está dirigindo no trânsito e alguém corta você. Ela te impede, te atrapalha o seu caminho para você ir para o trabalho, mas você tem que reagir rápido, você tem que reagir, dar uma resposta urgente. E o quadrante 4 são tarefas que não são urgentes e não são importantes e que talvez nem deveriam estar lá, mas de alguma forma elas aparecem no seu dia a dia, de alguma forma elas estão na sua mão para serem resolvidas. De forma bem resumida, esse é a avaliação da matriz da gestão do tempo e durante muito tempo isso aqui balizou toda a construção das metodologias de gestão do tempo. E aí, a tríade do tempo, ela vem com uma ruptura, ou, na verdade, duas rupturas muito importantes nesse contexto. A primeira, obviamente, que você já percebeu pelo título e pela imagem, é que a gente não fala mais apenas de dois tipos de tarefas. É uma tríade, são 3 tipos de tarefa, ou de pilares principais, que vão definir toda a condução da nossa organização, do nosso planejamento, da execução, da definição de metas. São as tarefas importante e urgente, que você já conhece, mas ele traz a outra, que é a circunstancial, que é um tipo diferente e que talvez ela se pareça muito com as tarefas que acontecem entre os quadrantes 3 e 4. São tarefas que não têm tanta importância e não são tão urgentes. E outra ruptura que o autor Christian Barbosa traz é que em nenhum momento as tarefas importantes ou as esferas da importância e da urgente se encontram. Elas não têm intersecção. Então, em nenhum momento você vai ter algo extremamente urgente e importante. Ou é importante ou é urgente. Esse vídeo é para fazer uma introdução à metodologia e eu vou passar rapidamente, ou não rapidamente, mas não com tantos detalhes, sobre cada uma das esferas para a gente começar a aquecer o nosso entendimento, fazer conexões, começar a puxar algumas informações para que no próximo vídeo a gente aprofunde ainda mais sobre cada esfera, o conceito de cada esfera, tá bom? Então a primeira é importante, eu já falei lá no começo, e você já entende o que é importante. Outra coisa também é que o conceito de importante é um pouco dado, né? Você já sabe mais ou menos o que é. Só que se a gente avaliar um pouco mais de perto, você vai entender que coisas importantes estão conectadas com seus valores, por exemplo. A gente fez o exercício lá de valores no vídeo anterior, no vídeo 4. Você já começou a descobrir quais são os seus valores importantes. E agora você também está entendendo que as tarefas que você faz e que são consideradas importantes, elas têm essa relação, essa conexão com os seus valores e com aquilo que você mais valoriza, ok? E também é o que gera resultados desejáveis. Não à toa, gera resultados desejáveis, porque está conectado com os seus valores, e os seus valores são importantes, então você deseja alguma coisa que realmente é relevante para você. É o seu porquê lá do círculo dourado que a gente também já falou, tá bom? São resultados que podem ser lazer, saúde, progressão na carreira. Tem lá, um dos valores é crescimento contínuo, pode ser uma subida, uma promoção, ser convidado para participar de uma comissão, ser convidado para assumir um cargo de confiança, um cargo de comissão aqui, fazer algum projeto importante para a instituição ou para a sua casa, para a sua família. São resultados desejáveis, é aquilo que você realmente gosta. E aí, deixa eu só, antes de passar para a urgência, aqui tem um certo detalhe que é importante, a gente vai falar no próximo vídeo, mas que as tarefas importantes, elas não necessariamente têm um prazo. Elas devem ter um prazo, mas elas não necessariamente têm um prazo. Como assim? Fazer check-up todo ano da sua saúde, fazer exames. Não necessariamente tem um prazo. Você pode marcar um prazo, deveria marcar um prazo para que isso aconteça, mas nem sempre a gente estipula os prazos. E aí lembra muito o quadrante 2 lá da matriz do tempo, que são aquelas tarefas de altíssima importância, mas que por não terem um prazo estabelecido, ou porque a gente não se envolve, ou porque está muito longe, a gente não consegue se comprometer com coisas que estão distantes da gente, elas ficam sem prazo e acabam eventualmente se tornando urgentes. E por falar em urgentes, as tarefas urgentes são aquelas que necessitam de atenção imediata, tá bom? Você tem que resolver na hora. Não é, nossa, é urgente, amanhã eu faço. É urgente, depois, semana que vem eu vou resolver. Se é urgente é porque ela precisa de mobilização, de atenção, de execução, de planejamento imediatos. Você tem que resolver um problema que chegou na sua mão e você tem que dar um destino, tá bom? E a outra característica, é que eram
tarefas importantes, em algum momento elas foram importantes, elas apareceram em alguma coisa, ou na sua cabeça, ou em alguma lista que você fez, mas nada foi feito. Por não ter necessariamente prazo, as tarefas importantes acabam virando urgentes quando a gente não resolve elas. E aí vem todo o estresse, vem toda a ansiedade, porque agora, uma vez sendo importante, gerando resultados positivos e gerando resultados negativos, caso não sejam resolvidas, aquela urgência começa a mobilizar você, você entra numa percepção de escassez e aí todos aqueles efeitos que a gente já discutiu começam a fazer efeito em você. E esse processo de viver sempre nas tarefas urgentes é o que faz você se sentir, como provavelmente você deve estar se sentindo agora, sobrecarregado, contando os minutos para ver o que você pode espremer ao máximo, é aquela mala apertada que a gente falou lá no começo, tá bom? E a inovação, a grande inovação da metodologia do Christian, da tríade do tempo, são as tarefas circunstanciais, que pelo nome também dá para entender que são aquelas tarefas que são de circunstâncias externas, que estão dentro do teu contexto, aqui no MP, na sua casa, mas que não necessariamente, ou aliás, não são de forma alguma importantes e pode ser que também nem sejam urgentes, ou seja, nossa, está aqui agora para resolver. Não necessariamente. É o quadrante 3 e 4 do nosso lado aqui, lá da matriz de urgência, tá? Eu estou fazendo referência sempre à matriz, mas ele tenta se destacar, o autor tenta realmente trazer sua metodologia do lado, ele não é a partir da matriz, não está contida na matriz, ele tenta realmente destacar e falar que é uma coisa completamente diferente, mas é óbvio que quando a gente consegue fazer essa conexão, a gente entende muito melhor. O que são tarefas circunstanciais, de maneira introdutória agora para você, por exemplo, aquele seu colega que chega no meio do seu expediente, naquele seu momento de alta produtividade, talvez naquele pico seu de energia que você está concentrado, e ele chega para conversar, para bater um papo, chama para tomar um cafezinho, uma ligação totalmente despropositada no meio do expediente, da creche do sei das quantas, do lado não sei o que, ou de algum colega perguntando alguma coisa que não tem relação com o trabalho. E essas tarefas são tarefas porque você vai acabar se envolvendo com elas em algum momento, mas elas não estão te levando para nenhum lugar, elas não estão gerando nenhum resultado desejável e elas também não têm um prazo estourado. Você está fazendo simplesmente circunstancialmente, porque elas estão ali e você acaba se envolvendo com elas de qualquer jeito. E quando eu falo assim, pode parecer que eu esteja sugerindo que durante as 7 horas que a gente tem aqui no Ministério Público, a gente tem que ficar totalmente imerso e produzir, mas você sabe muito bem que não é bem assim, a gente tem um tempo para a nossa cabeça relaxar o foco, isso é biológico, nosso cérebro não consegue manter, eu vou falar mais sobre foco mais para frente, mas a gente não consegue manter o nosso foco muito tempo, a gente precisa relaxar e esse processo, inclusive, de divagação, de relaxamento do foco, ele organiza as ideias da nossa cabeça para que a gente continue construindo o produto daquilo que a gente está fazendo. Essas tarefas podem ser algumas distrações, porque essa pausa para relaxar, essa distração no bom sentido, vou relaxar a cabeça, ela pode ser ou é importante. É uma tarefa importante, você tem que parar, você tem que ir lá tomar seu cafezinho, você tem que levantar, esticar um pouco, fazer algum alongamento, uma ginástica laboral. Isso é importante, se alimentar é importante. A circunstancial vem num contexto em que não era importante, você já teve seu momento de distração positiva, vamos dizer assim, você já teve seu momento de relaxar, só que ela aparece por alguma outra circunstância eventual que não tem nada a ver com você. É, novamente, a agenda de uma outra pessoa que se insere na sua. É a pessoa que joga o carro na sua frente, você tem que parar, você tem que reagir, você tem que dar alguma resposta para aquilo lá, tá bom? O vídeo de hoje foi curto, ou de agora, né, esse vídeo 5, mas a gente já se vê no próximo vídeo em que eu vou explorar um pouco mais, não só as esferas com mais detalhes, mas também a gente vai descobrir como que está hoje a sua tríade do tempo. Cada pessoa tem a sua tríade, a sua distribuição de tarefas e a gente vai descobrir como está a sua hoje para que a gente possa trabalhar em cima disso, tá bom? Eu te vejo no próximo vídeo e até mais.